Tem tantas coisas boas acontecendo em nosso meio e para acontecer ainda. E nós queremos dedicar aqui um pequeno tempo para compartilhar com você a nossa agenda. Domingo que vem, na celebração da noite, nós teremos celebração de batismos. Vamos receber novos membros e também pessoas serão batizadas. Então, quero convidar você para estar com a gente, para celebrar esse momento tão marcante e importante na vida dessas pessoas. Domingo que vem, na celebração da noite, nós vamos ter essa grande festa aqui em nossa igreja. Outra comunicação, assim, os ingressos para o Alto de Páscoa, que já estão disponíveis aqui na nossa igreja e também lá na bilheteria do Teatro Municipal, já estão à sua disposição. Corra para garantir o seu. Já está passando, já está acabando já, viu? Esse ano está muito mais rápido, então, se você deixar para a última hora, pode ser que você não consiga encontrar mais ingressos. E aí, é difícil, porque lá tem quantidade de pessoas que a gente pode colocar, né? Então, tem a questão do bombeiro, a questão da segurança, então é bom você garantir o seu ingresso logo, tá bom? Aqui na nossa recepção ali, você tem condições de já adquirir o seu ingresso. Você sabe que você troca o seu ingresso por 1 litro de leite longa-vida, e nós vamos entregar esse leite para as atividades assistenciais aqui na nossa cidade, tá bom? E também ali junto da Secretaria de Assistência Social e alguma coisa assim do município. E Cidadania. Obrigado. Convidar você para participar comigo dessa jornada, aliança com a colheita do Reino de Deus. Sabe, Deus está trazendo um tempo sobre a nossa vida, onde nós precisamos prestar bastante atenção quais são os campos que nós podemos colher. Então, todos os lugares que você está, as pessoas com as quais você conversa, esses ambientes ou são um ambiente para você colher, um campo para você colher, ou um campo para você semear. Então, quero convidar você para participar comigo dessa jornada, que vai durar 12 meses, começando na Páscoa desse ano e terminando na Páscoa do ano que vem. Nós vamos publicar aqui um link, onde você poderá, através desse link, se inscrever. Lá, quando você se inscrever, você vai colocar os seus dados, que é o seu nome, e também você vai escolher as suas áreas de campo que você quer colher. Então, lá tem um campo da família, é o campo da sua casa, entretenimento, negócios, finanças, essa área hoje das mídias sociais. Então, você vai escolher quais campos você quer colher. Você pode marcar mais de um, não tem problema nenhum. Então, quando você se inscrever, lá no dia 9 de abril, é o domingo de Páscoa, nas 2 celebrações, da manhã e da noite, nós vamos fazer a oração de comissionamento e o seu envio, para nesses 12 meses seguintes, você colher nos campos que Deus já está preparando para você. Nós estamos esperando aí uma adesão de 300 a 600 pessoas, porque todas as pessoas poderão fazer parte. Isso aqui não é um movimento para a família. Eu vou escrever a minha família. Não, esse é uma aliança pessoal que você vai fazer. Não importa se seu pai, sua mãe não quer fazer, mas você deseja fazer, você faz. Se seu pai, sua mãe, os da sua casa vai fazer, você também pode fazer. Então, você vai se inscrever lá, e no dia 9, que é o domingo de Páscoa, nós vamos fazer a oração de comissionamento e seu envio para que você possa colher nos campos que Deus já tem preparado para você. E nesse dia também 2 coisas vão acontecer. Nós vamos entregar para você o seu certificado de aliança com a colheita do Reino de Deus, e você também vai receber um bottom muito lindo. Nós mandamos fazer aqui em Limeira. Você sabe que Limeira é a capital das joias. Esse bottom ele tem uma porcentagem de folheado a ouro, então é algo sim de qualidade, justamente para indicar para você de que os campos que Deus vai abrir para você colher, ou os campos que Deus vai fazer você enxergar para você colher, são lugares muito significativos. E você, nesse dia, então, no domingo de Páscoa, você vai receber o seu certificado e você vai receber o seu bottom. Você não precisa pagar nada para poder se inscrever, por favor. Isso daqui é uma jornada que nós queremos que você se envolva com a gente, tá bom? A hora que você se inscrever lá, automaticamente você vai receber o seu certificado da aliança com a colheita do reino, e você também vai receber o seu bottom. Quando é que você vai usar o seu bottom? Em todas as atividades que você for fazer. Você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai visitar alguém, vai ter uma reunião com alguém, coloca o seu bottom. Isso aqui, assim, não tem nada mágico, mas você sabe que só o fato de eu usar durante o dia, eu já tenho aquela impressão, né? Eu estou conversando com uma pessoa,
esse campo aqui é um campo para eu semear ou é um campo para eu colher? Ó, estou visitando um lugar, estou visitando uma empresa. Esse lugar aqui é um campo para eu colher ou um campo para semear? Eu estou em uma atividade, olha, essa atividade aqui é um campo para eu colher ou um campo para semear? Então o Bolton vai apenas ajudar você a ter essa mentalidade de que, assim, levantar os seus olhos e ver que os campos estão prontos para a colheita. Pastor, esse texto aí está falando de salvação de almas, é verdade. Mas você vai falar com todos os fazendeiros, agricultores, todos eles levantam os olhos e vê, ó, está na hora de colher. É esse exercício que você vai fazer, tá bom? Então se inscreva lá, eu estou com a expectativa de que todos vocês participem e a gente tem aí entre 300 e 600 pessoas envolvidas nessa jornada. Essa jornada também é para você que está nos acompanhando da sua casa. Eu sei que tem gente aqui de Barretos, de Pitangueiras, gente lá do Mato Grosso do Sul, tem gente... por exemplo, a Maria, né? A Maria, que eu esqueci o sobrenome dela, que é Rodrigues também, né? A família, o Rafael, a Jéssica, os seus filhos também estão nos acompanhando de uma cidade muito longe que eu não lembro qual é o nome. Aonde, Inês? Goiás. E por conta da nossa transmissão, o nosso culto tem chegado em lugares que a gente menos imagina. Esses dias eu estava conversando com uma senhora que tem frequentado a nossa igreja, não sei se você está aqui, ela é daquela cidade aqui pertinho, chamada Jaboticabal, isso. E ela tem nos acompanhado pelas redes sociais, gostou do nosso culto online e tem vindo conhecer a gente. Deus tem feito uma grande obra, então você também pode participar dessa jornada com a gente, tá bom? Qualquer lugar do Brasil, se você se inscrever, você vai receber pelo correio o seu certificado e também o seu bottom, tá bom? Amanhã, segunda-feira, nós temos a primeira reunião do Conselho de Pastores do ano. Por que eu estou comunicando isso para você? Porque você terá a oportunidade de estar aqui com a gente, apesar de ser uma reunião de conselho de pastores, nós estamos abrindo a oportunidade para que todas as pessoas possam participar, porque vai estar com a gente o pastor Denilson, o apóstolo Denilson, é alguém que tem um ministério inspirador, um homem de Deus, e eu acredito que se você estiver aqui, apesar de ser um encontro para pastores, líderes, presbíteros, evangelistas, vai ser um tempo onde Deus vai trazer uma grande contribuição na sua vida. Então eu convido você, amanhã às 19 horas, o nosso culto começa, tá bom? E você pode então participar conosco dessa primeira reunião do Conselho de Pastores. São todas essas comunicações, a gente tem orado por algumas pessoas aqui. Tem duas outras comunicações que eu quero fazer aqui. Na quinta-feira, eu não lembro o horário, mas a pastora Neise vai receber uma homenagem na Câmara Municipal. Que horas? 18 horas, lá na Câmara Municipal. Ela é uma das 100 mulheres mais influentes de Sertãozinho. Vai receber a sua homenagem. Se você puder estar lá, vai ser uma bênção ter a sua companhia. Eu vou estar grudadinho dela, né, porque de fato é inspiradora. E também na quarta-feira, acho que é isso, na quarta-feira às 19 horas, eu vou estar num bate-papo ali com CaipiraCast. CaipiraCast é eu esqueci o que é esse negócio assim, podcast, isso. Tratando lá de vários assuntos, se você puder acompanhar depois, vai ser muito legal. A gente tem tido essas oportunidades de semear o amor de Deus por onde a gente passa. Essas coisas, elas não acontecem por causa da gente. Elas acontecem porque Deus está com a gente. Então, é por isso. Pablo, por favor, nós vamos ouvir um testemunho nessa noite. Antes da palavra de Deus, se você quiser abrindo a sua Bíblia, ali em Mateus capítulo 11, enquanto o Pablo vai compartilhar conosco o seu testemunho. Obrigado, pastor. Graça e paz, eu sou o Pablo. Eu sou membro desde 4 de setembro do ano passado. Eu sirvo no balcão de formações, ali no multimídia, e também na recepção do PIR. Eu venho desde junho do ano passado e eu queria contar um pouco sobre o meu testemunho de como eu vim parar aqui, novamente para Sertãozinho. Eu conheci o Evangelho mais ou menos 12 anos numa célula de uma escola. Um dos membros é irmão dele, o Tiago Lira, e o outro é o pastor Onésimo. E eu comecei a gostar de louvor desde pequeno, então. Então, minha caminhada foi nesse processo. Com 15 anos, eu comecei ir na igreja, mas eu comecei a oscilar porque nunca tive alguém, então não tive muita maturidade na fé. Então, foi levantando, caindo, e chegou um período de 18 anos, quando eu estava bebendo, fumando, usando esse tipo de coisas, e eu comecei a
pensar que isso eu não queria mais, eu queria mais aprofundar, voltar à igreja. E eu comecei a morar em Divinópolis, fiquei dos 18 até os 24 anos. E foi um período bastante difícil, porque depois de mais ou menos 21 anos, eu fiquei desempregado até os meus 25 anos. Eu estava numa casa onde familiares me oprimiam, tanto fisicamente, tanto psicologicamente, aí falando que não daria nada. Eu estava tentando arrumar um emprego, mas não saía do zero. Eu estava congregando numa igreja que eu membrei, ela chama Igreja Evangélica da Paz de Divinópolis, a sede em Arcos. E para mim sempre foi muito difícil, porque eu sempre tive emoções muito abaladas, eu não tive muito apoio de muita gente, então eu não estava conseguindo permanecer. Eu não tinha onde me agarrar, e nem pessoas, parece, que não estavam me ouvindo. E com muita dificuldade eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui do junho de quase 2 anos atrás, eu consegui emprego depois de 4 meses, mais ou menos. Consegui em novembro. Consegui com muito esforço ficar na empresa, mas até aí eu estou mais de 1 ano, então. Onde as pessoas que falavam que não ia dar nada, eu tinha uma autoestima muito baixa. Muita gente sabe como eu cheguei aqui e como foi muito difícil. O pastor foi uma bênção na minha vida, e eu digo que não pare de lutar, porque onde as pessoas falam que você não vai conseguir, continue no Senhor, porque Ele vai construir um caminho. Mesmo que o caminho ainda não exista, Ele faz. Eu queria também dar a honra a quem merece a honra. Queria as pessoas que me ajudaram a caminhar aqui, como o Jefão, com um grande coração, foi ele que abriu as portas para mim. Foi uma grande pessoa. A Diane, que amo bastante, o William, o Diego, o Ralph, grandes mães que eu tenho, a Geralda, a Geisa, a Regina, são mães que dão um afeto que é importante para mim. A minha pequena família, as amizades que Deus me deu, porque nada por acaso, porque Ele já tinha um plano para mim na minha vida. E é aqui que eu devo estar. Tem uma música que eu encontrei um lugar, é aqui que eu amo estar, não há outro lugar melhor do que aqui. Tem amigos especiais como Daniel, Taane, Isa, Gabriel, Juninho, Garça. Tem também a Gisele, vocês são o Gui, a Jennifer, tem muita gente, Silvaldo. Então, vocês são minha família que me adotou. Mesmo que for difícil, palavras já me magoaram, palavras já me destruíram. Hoje, não mais. Hoje o inimigo não consegue me destruir nisso, porque eu encontro força no Senhor e neles. Obrigado pela oportunidade. Vamos orar por ele? Te agradeço por esse teu filho, que o Senhor tem sustentado a cada dia. Sei que o Senhor está preparando ele para ser uma grande novidade nesse mundo. Repreendemos todas as armadilhas, todas as palavras contrárias contra a vida dele estão anuladas agora em nome de Jesus, que o teu filho está florescendo e vai aparecer como uma grande voz profética, uma voz que mudará a vida de muitas pessoas. Que ele seja abençoado. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de, como igreja, de ser uma família para ele. Que ele seja sempre abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu te abençoo, Pablo. Até mais. Mateus capítulo 11. Verso 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados,
os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas notícias são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o teu caminho diante de vocês. Digo-lhe a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pai, abençoa a tua palavra, nosso coração, tudo o que queremos nessa noite é ouvir a tua voz, ouvir o teu direcionamento. Eu sinto que o Senhor está aqui, eu sinto que os céus estão abertos sobre nós, e eu sinto que neste encontro nós sairemos daqui transformados pelo teu poder, pelo poder da tua palavra. Declaramos agora que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, o nosso ouvido é todo seu, Espírito Santo de Deus. Realiza a tua obra na nossa vida. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu tenho observado que é uma observação que eu faço, assim, sobretudo desse tempo em que Deus me deu a oportunidade de pastorear. Eu tenho acompanhado a vida de muitas pessoas e é muito comum eu encontrar pessoas, homens e mulheres de Deus, pessoas cheias de fé, que em algum momento da sua vida manifestam algum tipo de dúvida. Eles são pessoas cheias de fé, homens e mulheres com muita coragem, mas parece que em alguns momentos ou diante de alguns desafios, eles manifestam dúvida. E não é antagônico você ser uma pessoa de fé e você ter dúvida em algum momento. Não pense que é antagônico, que uma pessoa de fé não possa viver momentos de dúvida. Aliás, a dúvida, ela não é ausência de fé. A ausência de fé se chama incredulidade. E você, de repente, está diante de uma decisão. Você toma uma decisão e você fica com aquela dúvida: Senhor, será que essa decisão foi apropriada? Você faz uma escolha e você pergunta para Deus: será, Deus, que essa escolha é uma escolha certa? Você está vivendo um momento e você pergunta para Deus: Deus, por que eu estou vivendo esse momento tão difícil? Você tem dúvida em torno do seu casamento: será que meu casamento vai melhorar? Será que o meu esposo vai ser um esposo melhor? Será que a minha esposa vai cooperar? De repente você está em dúvida em torno de uma promessa: Deus, quando é que vai acontecer isso na minha vida? Porque eu tenho do Senhor uma palavra, eu tenho do Senhor uma promessa, mas quando é que isso vai acontecer? Dúvida de um problema que ainda não foi resolvido: Senhor, como é que eu resolvo isso? Que caminho eu tomo? Então, dúvida acontece também com pessoas corajosas e pessoas cheias de fé. E João Batista é esse homem. A Bíblia vai falar que homem nascido de mulher não haveria outro. Mas por que João Batista está enfrentando um momento de dúvida? Por que João Batista, lá na cela, na prisão, ele está sendo corroído por dúvida? Como é que João Batista se comportou com a dúvida que ele tinha a respeito de Jesus? Como é que Jesus se comportou com a dúvida de João Batista? Nós não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando de um homem com uma tenacidade incrível. Um homem que não se curvava às suas dificuldades. Nós estamos falando de um homem com uma inflexibilidade moral fora do comum.
ele olha para o rei. Você imagina isso, você olhar para uma autoridade e falar assim: você está fazendo errado, porque a mulher com quem você está vivendo é a mulher do seu irmão e você não devia ter trazido ela para casa. Olha a tenacidade, a inflexibilidade moral deste homem. A maneira como ele olhava para a vida, né? Ele tinha desapego, a roupa dele era de pele, de animal, ele comia mel silvestre, comia junto com o mel silvestre os gafanhotos da época. Então, ele é esse homem que pega uma palavra que foi dita para ele encarna essa palavra profética, ele veste essa palavra que ele recebeu. Mas quando João recebeu essa palavra? Se você se recordar, tem 2 momentos marcantes antes da vinda de João Batista, do nascimento dele. Primeiro, seu pai, ele está servindo lá no templo, um anjo aparece e fala para o pai dele: você vai ter um filho, você vai colocar o nome dele de João. Eu preciso ler o livro, eu preciso ler o texto, porque talvez só com as minhas palavras isso não fique tão claro. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para trazer de volta os corações dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Veja que João não havia nascido ainda. Isso apenas era uma palavra que foi dita acerca dele. Mas ele pega essa palavra e ele veste essa palavra. Se você perguntasse para ele: João, quem é você? Ele ia dizer para você: eu sou a voz que clama no deserto. Fazei caminhos retos para o Senhor, como disse o profeta Isaías. É assim que ele iria se identificar para você. João Batista foi o primeiro cara no Novo Testamento a identificar Jesus. Ele viu Jesus passando e ele falou assim: é a respeito daquele que eu tenho falado para vocês. É a respeito dele. Aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu. Eu estou falando dele. Ele apontava para Jesus. Você vai ver depois que no outro dia João Batista encontra Jesus de novo e ele diz assim: olha, vejam ali, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz assim, ele testifica acerca de Jesus. Ele diz assim: eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizar com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Ele diz assim: eu testifico que este é o Filho de Deus. Então você vê que João Batista, ele vê os céus se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de uma pomba, e ele então tem essas experiências incríveis com Deus. Mas agora João Batista está na prisão. Na prisão. Um momento muito difícil. Isso também acontece com a gente. Nós somos cheios de convicções, nós temos as nossas certezas, temos os nossos fundamentos, mas de repente a gente se encontra em algum lugar que a gente começa então a ter dúvida. Dúvida. A gente começa a viver os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas situações, as nossas dificuldades. Assim como João Batista, naquela cela, preso, ele estava em perigo iminente de morte, qualquer momento ele poderia morrer, ele sabia disso. E ele então começa a ter dúvidas. Será que esse homem é mesmo filho de Deus? Será que eu estou apontando para a pessoa certa? Será que ele é o Messias que deveria vir? O grande profeta João Batista teve dúvidas, sofreu com dúvidas. E como eu disse, dúvidas é diferente de incredulidade. Dúvida não é falta de fé. Falta de fé se chama incredulidade. E incredulidade tem 2 fontes, de 2 lugares surge a incredulidade. Primeiro, a incredulidade ela surge da perversão. Perversão. Salmos 10, verso 4. Em sua presunção o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. O perverso, o homem ruim, a pessoa ruim, ela
ela faz assim da sua perversidade para não se submeter ao senhorio de Deus. Então ela fica cogitando dentro dela: Deus não existe, Deus é um negócio muito longe, é inacessível. Na verdade, essas pessoas, a imagem de Deus é tão real, é tão clara para elas, é tão presente, que a presença de Deus acusa o comportamento dela. Então, ao invés dela se entregar a Deus, ela diz assim: não há lugar para Deus em meus planos. A primeira fonte de incredulidade, então, é a perversão. Toda pessoa que se encontra em estado de perversão é uma pessoa que está caminhando em incredulidade. A outra fonte de incredulidade é a emoção. Alguém que tira da emoção a sua incredulidade. Diz o Salmos 14, verso 1, diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Você já ouviu? Você está conversando com alguém, a pessoa diz assim: se Deus existe, por que nasce uma criança com síndrome de Down? Já ouviu isso, né? Se Deus existe, por que aquela criancinha inocente morreu? Se Deus existe, por que aquela pessoa muito boa morreu dessa forma tão violenta? Por quê? Então, a pessoa tira da sua emoção, né, a incredulidade. Deus não existe, porque existe muito mal no mundo. Porque existe muito mal no mundo, Deus então não existe. Ele não consegue fazer a conexão de que um dia a humanidade disse assim para Deus: eu quero conhecer o bem e o mal. Você lembra da história de Gênesis? Está lá registrado para todo mundo ver. Deus plantou no jardim 2 árvores, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em um determinado momento, o homem, que sou eu e você, nós decidimos fazer assim: deixe que a gente tome conta da nossa vida. Eu quero que seja revelado para mim o que é o bem e o que é o mal, e eu vou saber muito bem lidar com isso. Então o homem foge de Deus para poder viver a sua vida entendendo o bem e o mal, mas quando ele passa sufoco, ele diz: cadê Deus? Onde está Deus nessa história? Você tirou Deus da sua vida, você se afastou de Deus, como é que você quer que Deus dê uma resposta para você? Mas e a dúvida? O que é a dúvida? Gente, a dúvida é um tropeço na fé. A dúvida é um hiato. A dúvida é um soluço. É um negócio que dá e passa rapidamente. Se você não tomar cuidado, por exemplo, você vai olhar para Pedro, ele deu 3 passos sobre a água. Posso estar enganado, mas não sei se foi 2, se foi 3, mas ele andou um pouquinho sobre as águas. E a gente vê Pedro andando sobre as águas, o que a gente destaca? Que ele afundou. Mas Pedro é um cara que a gente tem que celebrar. Por quê? Porque ele falou, Jesus falou para ele assim: venha, pode andar sobre as águas. E ele foi. Afundar, negar Jesus, foi um lapso na fé de Pedro. Não foi a constância na fé de Pedro, foi um lapso, foi um soluço. Foi um momento de dúvida. Ele viu as águas agitadas, ele olhou para o vento e ele teve dúvida. O que você precisa entender sobre as dúvidas? Se você é alguém que está vivendo com dúvida hoje, se Deus existe, qual é a vontade de Deus para a sua vida, por que você está vivendo o que você está vivendo, como é que é esse negócio? Se você está cercado, oprimido pela dúvida, o que você precisa entender sobre a dúvida? A primeira coisa que você precisa entender é que a dúvida, ela não é produto dos mais fracos na fé. Dúvida não é um subproduto de alguém que é fraco na fé. Porque nós estamos diante de um homem chamado João Batista. Um homem que Jesus celebrou a vida desse cara. Um homem cheio de fé, mas um homem que teve um momento de dúvida. Você já parou para pensar? Às vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, e a gente não enxerga algumas coisas. A gente não presta atenção em algumas coisas. Você já prestou atenção por que a Bíblia chama de Abraão o pai da fé? Por que a Bíblia chama Abraão o pai da fé? Se Abraão, quando estava esperando a sua promessa, sua esposa falou assim: está aqui Agar, a minha serva, deita com ela para que a gente possa ter um filho, o filho da promessa de Deus. Olha para Moisés, a gente olha para Moisés e a gente identifica como ele sendo o homem mais manso do mundo. A Bíblia fala que ele era um homem muitíssimo manso. Mas por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele foi rude, ele não usou de mansidão em um determinado momento. Você olha, por exemplo, para a vida de Jó.
A gente olha para Jó e fala assim, ele é o homem mais paciente do mundo. Às vezes a gente não está lendo a Bíblia direito, porque de todos os capítulos que existem ali em Jó, por 30 capítulos Jó fica reclamando, com dúvida. Ele diz assim, Deus, eu nunca coloquei os meus olhos sobre uma donzela, eu nunca olhei para uma mulher virgem e fiquei desejando ela. Por que isso está acontecendo comigo? Então por que a Bíblia chama de Abraão, o pai da fé, Moisés, o homem mais manso do mundo, e Jó, o homem mais paciente do mundo? Porque Deus não olha o nosso tropeço, Deus olha a nossa história com Ele. Se Deus fosse olhar para o tropeço desses homens, eles não teriam esse rótulo, essa afirmação na vida deles. Um homem cheio de fé, um homem manso, um homem paciente. Não. Porque a própria palavra que diz que ainda que um justo caia 7 vezes, presta atenção nisso, ainda que um justo caia 7 vezes tornará a erguer-se. O que você não pode fazer é ficar confinado na fé. Desculpa, na dúvida. Mas entenda que a dúvida não é produto das pessoas mais fracas na fé, de jeito nenhum. A segunda coisa que você precisa entender sobre dúvida é que dúvida não gera tristeza em Deus. Não pense que Deus está triste com você. João pergunta assim para Jesus, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar um outro? Observe o comentário que Jesus faz. Jesus não fala assim, ei João, você me batizou lá, você viu o céu se abrindo, agora você está perguntando se eu sou o Cristo? João, cadê a sua fé? Cadê aquele homem cheio de tenacidade? Cadê aquele homem cheio de fé? Onde é que está você, João? Jesus não falou isso. Por quê? A dúvida, sua dúvida, minha dúvida, não entristece a Deus. A sua dúvida e a minha dúvida entristece a nós mesmos. E porque nos entristece, nós muitas vezes ficamos muito tempo na dúvida. Porque como é que a gente faz, né? Deus falou que ia fazer, não fez, a dúvida vem, e então a gente começa a ficar naquela luta, né? Eu estou ofendendo a Deus, eu não vou ser amado por Deus, porque eu estou desconfiando da sua palavra, da sua promessa. Sabe, irmãos, não sei se você já prestou atenção na sua vida. Crise financeira, crise familiar, crise social, essas coisas são muito diferentes de crise espiritual. A crise espiritual, ela é muito mais profunda, ela deixa marcas muito mais profundas na gente. E isso é tão verdade que muita gente tem desistido de caminhar com Deus. Por quê? Porque crise familiar você vence, crise financeira você vence, crise social você vence, mas a crise com Deus, a crise na fé, se você não tomar cuidado, você se afasta cada vez mais de Deus. Por quê? Porque você começa a sofrer com a dúvida começa a nos acusar, a dúvida começa a nos oprimir. A gente acha que Deus ele vai virar as costas para a gente quando nós manifestarmos algum momento de dúvida, mas não é assim. Mateus capítulo 12, versículo 20, diz que Deus não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Você manifestou dúvida em algum momento da sua vida, Deus não vai vir para te punir, Ele não vai pisar você e terminar de derrubar você, não. Ele vai levantar você, Ele vai fortalecer você. Na verdade, o que Deus está fazendo é desafiando você a se levantar da dúvida, desafiando você a se colocar em pé. Irmãos, não é a questão de você ser um super-homem, uma super-mulher. Eu ia falar super-mulher maravilha, mas não é isso, não. É um super-homem, uma super-mulher de fé. Deus não espera que a gente seja super na fé. Não. O que Deus espera de nós é constância. Na fé, a coisa mais importante é você ser constante. Você já viu pessoas que elas começam a vir à igreja, se convertem, ou em determinado momento da sua vida, elas têm um rompante assim de fé? Você olha para aquela e fala assim, nossa, não estou compreendendo, essa pessoa é outra, daqui a pouco ela não cria nada, agora ela está assim.
Não é para isso que Deus olha. Deus olha para a nossa constância. Temos várias promessas, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, é que nos diz Mateus 24. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem. Hebreus 10, nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nos dias difíceis da sua vida, nos dias de dúvida, se Deus está com você, se não está, se Ele vai abençoar, se Ele vai fazer alguma coisa, prossiga caminhando. É isso que Deus quer ver em você. É você continuar a caminhada de fé. É isso que Ele espera de você. Porque Deus olha para a nossa história. Você pode não se lembrar do momento de quebrantamento que você teve, de uma oração assim com o coração que você fez para Deus. Você pode não se lembrar direito de um momento em que, na adoração, lá no seu carro, lá na sua casa, aquele momento que você vai fazer a faxina, liga o rádio para tocar lá, né? Já fez isso? Não, não levanta a mão não. Você está dentro do seu carro, vai fazer uma viagem, você coloca lá a música para tocar e aquele negócio se torna um altar para você. Você pode ter se esquecido desses momentos de fé, mas Deus não se esqueça de nenhum. Outra coisa que você precisa entender sobre a dúvida: quando você se pegar duvidando, vá até Jesus. É tão lindo isso que Jesus faz com João. Quando você tiver dúvida, não fuja de Deus. É a tendência, é a coisa mais natural. Começou a ter dúvida, será que Deus vai, será que Deus não vai? A gente se afasta de Deus, a gente deixa de seguir os caminhos de Deus. Mas quando você se pegar duvidando, vá até Jesus. Irmãos, eu sou um cara de coração duro, no seguinte sentido: o meu pensamento ele é muito metrificado, assim, cartesiano. Eu preciso tudo dentro da caixinha. Quem já conversou comigo, veio compartilhar algum problema da minha vida e pergunta assim para mim: como é que você faz para lidar com as pessoas? Como é que você faz para lidar isso na sua vida? Eu digo assim para as pessoas: olha, eu sou igual ao Titanic, eu tenho vários compartimentos. Eu gosto de pensar tudo assim, separadinho, sabe? Uma coisa de cada vez. Você pode ver que até a minha maneira de ensino, ela é uma maneira de ponto 1, ponto 2, ponto 3, para você ter um caminho seguro para você trilhar. Mas assim, eu venho de uma formação de fé muito conservadora. Eu já lutei muito com dúvida. Eu luto ainda com dúvida. Eu ouvia de intervenções que Deus fazia. Eu via, por exemplo, uma pessoa uma vez falou assim: glória a Deus, eu recebi um salário maior do que eu estava esperando esse mês. Aí eu olhava para aquilo e falava assim: mas isso não é obra de Deus, isso aí é porque você trabalhou um pouquinho mais, então você tem um pouquinho mais de grana. Uma pessoa estava doente, orava por ela, daqui a pouco ela vinha falar para mim: glória a Deus, eu fui curado, eu não estou mais com aquela dor. E eu ficava pensando: ela foi no médico, ela fez os exames, ela tomou o remédio, agora tudo isso está fazendo efeito na vida dela e ela está dizendo que é Deus. Gente, eu já fui esse tipo de pessoa. Mas chegou um tempo na minha vida que eu falei assim: Deus, se as pessoas estão vivendo momentos incríveis com o Senhor na vida delas, eu também quero viver isso. Então eu fui ver o que significa a palavra manifestação de Deus. A palavra manifestação, ela vem do latim, é a junção de duas palavras, manis, que quer dizer mão, fazer algo com as mãos. E feste, é isso mesmo, é festa, é celebração. Se nós fôssemos traduzir a palavra manifestação, seria a mão dançante de Deus. E se você ler a Bíblia direitinho, você vai ver que tem alguns momentos que parece que a mão dançante de Deus está lá. Quer ver uma delas? Quando o Espírito Santo de Deus desce, quando os discípulos ali estão no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo de Deus. Como é que aconteceu? Língua como de fogo, estavam sobre a mão dançante de Deus. Então, eu comecei a aproximar o meu coração de Deus, dizer para Deus: Deus, eu não quero fugir do Senhor, eu quero encontros com o Senhor. E eu comecei a perseguir pessoas. Perseguir, que eu quero dizer, é ler, buscar onde estavam essas pessoas, para eu poder ver como elas funcionavam, quem eram elas. Vocês já leram um livro chamado Bom Dia Espírito Santo? O livro do Benny Hinn?
Então, uma vez, eu soube que Benihim estava na cidade, no Brasil. Então, era finalzinho do carnaval, eu, Inês e as minhas meninas, estava mais alguma pessoa junto que eu não lembro quem era. Nós fomos lá para o estádio da Portuguesa. Benihim ia estar lá. Eu nunca tinha visto esse homem, mas eu li as histórias deste homem, histórias incríveis dele, histórias de muita fé. Eu falei para mim mesmo, eu preciso conhecer essa pessoa, porque eu preciso quebrar esse meu coração duro. Então nós saímos daqui, fomos lá para o estádio da Portuguesa, demorou para começar o culto, um tempão de chuva começou a se formar. Quando o culto começa, um pouquinho depois cai um toró de água lá, mas muita água. Eu sempre que tive a oportunidade, levei as minhas filhas juntas, porque eu não queria que elas tivessem o mesmo coração duro que eu tinha. Eu levava para que ela pudesse ver a manifestação de Deus, ver Deus agindo. Mas nesse dia, não sei o que aconteceu, uma delas começou a chorar muito e a gente deixou ela presa dentro do carro. E nós ficamos lá na arquibancada do estádio do Portuguesa, com aquelas capinhas de chuva de torcedor, ali todo molhadinho ali, e olhando o culto acontecer. Daqui a pouco vem uma pessoa de cadeira de roda, sobe em cima do altar, Benihim ora e sai de lá andando. Quantos milagres nós vimos lá? Outro dia, eu li sobre uma mulher chamada Eide Becker. Uma mulher baixinha assim, ó, pequenininha, branquinha, magrinha. Deus deu para ela uma visão de que ela seria mãe da África. Deus mandou ela para uma cidade, e nessa cidade ela foi e fundou uma casa para abrigar órfãos da guerra, órfãos de pessoas que abandonaram, os pais que abandonaram o lugar, porque o lugar era muito necessitado, e foram para outro e deixaram os filhos para trás. E essa mulher então fundou uma casa, o governo, porque ela estava falando de Jesus, o governo começou a perseguir ela, e expulsou os garotos de lá, prendeu ela. Mas essa mulher, ela conta que um dia ela estava servindo comida para uma porção grande de crianças, e ela falou, meu Deus, eu só tenho um pouquinho de comida, mas tem muita gente aqui, não vai dar para comer todo mundo. Então ela conta que ela começou a distribuir a comida, e todo mundo comeu sem faltar. É como se fosse a multiplicação dos pães. Quando eu li essa história, eu falei, eu quero conhecer essa mulher. Então um dia eu peguei o carro, eu, Neise e as meninas, nós fomos para São José dos Campos, ela estava pregando lá. Ela terminou de pregar, ela desceu, ficou perto da gente nas cadeiras assim, ó, pertinho, e eu fiquei ali com o meu coração acelerado. Eu vou conversar com essa mulher, vou pedir para ela orar por mim, eu preciso conversar com ela de alguma forma. Daqui a pouco eu olho para a Eide Becker, ela está deitada no chão dormindo. Eu falei, não é possível, ela está deitada dormindo. Por quê? Porque ela pegou muitas doenças lá na África, então de vez em quando esse ambiente de ministrar aqui esgota ela, então ela tem que parar e dormir. Ela tem que parar e dar um cochilinho para poder restaurar. Então, o que eu quero dizer para você é quando você tiver dúvida, vai até Jesus, não fica com o seu coração duro, vai até Jesus, faça como João, vai falar com Jesus. Todas as vezes que você, assim, as suas dúvidas começar a consumir você, vai até Deus, vai até Jesus, Ele vai tirar as dúvidas do seu coração. Tem a história daquele homem, né, que o pai que tinha uma criança ele sofria com epilepsia, e ele se encontra com Jesus e fala assim para Jesus, Jesus, cura o meu filho. Então Jesus diz uma palavra que todos nós gostaríamos de ouvir. Jesus diz assim para ele, tudo é possível ao que crê. Então o homem faz uma leitura rapidamente de si e diz assim, Deus, me ajuda a crer. Jesus, me ajuda a confiar. Vez por outra, a gente precisa fazer essa oração. Jesus, ajuda a vencer a minha incredulidade. Vá até Jesus. Paulo foi até Jesus. Paulo provavelmente tinha um problema de saúde muito grave, e ele procura Jesus, ora uma vez para Deus curar, ora de novo para Deus curar. Pela terceira vez, quando Paulo ora para que ele fosse curado por Deus, Deus disse para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. Quando você estiver com dúvida, corra para Deus, não corra para longe de Deus. Vá para perto de Deus e Ele vai te ajudar. Bem, mas como é que Jesus trata um momento de fraqueza, de dúvida de João? Primeiro, Jesus ele não responde ao que João está perguntando. E nem Jesus vai responder ao que você está perguntando agora. Tu és aquele que haveria de vir ou temos que esperar um outro?
Jesus não responde. Jesus podia falar assim para João: João, esse sim, sou eu, João. Pode confiar, sou eu mesmo. Mas qual que é a percepção de Jesus? Jesus diz assim para os discípulos de João: ó, vai dizer para ele o que vocês estão vendo. Pessoas estão sendo curadas, o reino de Deus está sendo pregado para todo mundo. Às vezes a gente quer compreender todas as coisas. Você sabe matemática direitinho? Você sabe português direitinho? A sua área de atuação, você conhece todas as coisas? Se você não é bom em matemática, você não é bom em português e você não é bom totalmente em sua área, por que você quer conhecer Deus totalmente? Por que você tem esse negócio? Não, eu tenho que compreender Deus. Eu tenho que entender Deus. Por quê? Jesus simplesmente não responde a pergunta dele, mas diz assim: olhe os sinais. Então, quando você estiver com dúvida, Deus vai falar assim para você: olhe os sinais nas outras áreas. Olha para as outras áreas da sua vida. Você vai ver que eu estou me movendo, eu estou fazendo nas outras áreas. E você mesmo tem que desenvolver esse raciocínio. Se Deus está fazendo nessa área ali da minha vida, Ele vai fazer nessa área que eu estou precisando agora. Se Deus está tocando naquela outra área, Ele vai tocar aqui também. É esse raciocínio que você tem que fazer. Você já abraçou uma pessoa perfumada? Quando você abraça uma pessoa perfumada, você sai daquele encontro, como é que você sai? Carregando o perfume daquela pessoa. Se você procurar Jesus no momento das suas dúvidas, você vai sair com o perfume de fé dele. Abraça Jesus. Você vai ser contagiado, estimulado pela fé. E o que Jesus está fazendo é isso, estimulando João Batista. Irmãos, fé é um músculo que você tem que exercitar todos os dias. Fé é um músculo. É de fé em fé. Olha só. Vou usar aqui a metrificação financeira, porque às vezes a gente compreende melhor do que outras áreas, né? Você precisa ter fé para R$1.000. E você precisa ter fé para R$20.000. É diferente a fé? Se você precisa de 1.000 para 20.000? É diferente. Nós estávamos naquele templo, nós não pagávamos aluguel. Lá naquele lugar nós tínhamos uma entrada mensal de R$4.500. Nós saímos daquele prédio e viemos para cá. Aqui nós pagamos 12.000 de aluguel, mais R$1.000 de IPTU. Então dá R$13.000 por mês. É fé diferente? É fé diferente. Você vai ter fé para 1.000 ou você tem fé para 13.000? É diferente. Como é que você chega a uma fé de 13? Exercitando. Deus fez, Deus vai fazer. Deus fez, Deus vai fazer. É de fé em fé. É de glória em glória. Hoje, talvez você ache muito o momento que você está passando. Mas Deus vai te ajudar tanto que daqui a pouco você vai olhar para trás e os desafios que você vai enfrentar serão maiores. E Deus vai te dar uma porção maior, porque você está exercitando a sua fé. Olha só, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Alguém lembra? Jesus fala assim: você quer que aumente a fé de vocês? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dar ordem para aquele monte: sai daqui e se mova para lá. Por que Jesus não deu fé para os discípulos? Vem cá, meninos, eu vou orar por você e você agora vai ser pessoa cheia de fé. Não, Jesus falou assim: você tem que exercitar a sua fé, mesmo que ela seja pequenininha. Você tem que exercitar a sua fé. Irmãos, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que se você é uma pessoa fraca na fé, se você está ouvindo tanta palavra de Deus? Se uma pessoa ficasse cheia de fé por ouvir a palavra de Deus, ela colocaria lá o seu CD. Estou falando de CD, mas você sabe que é esses nomes que dão hoje, mais atuais. Mas eu sou daquela época, do disco, da fita cassete e do CD. Você coloca o CD no seu carro, você começa a ouvir a voz do Cid Moreira. No princípio, Deus criou todas as coisas, o céu era sem forma e vazia. Era só você ficar ouvindo. Mas
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Onde é que a gente encontra a voz de Deus? Na sua palavra. Estou terminando. Como é que Jesus trata o nosso momento de fraqueza e dúvida? Jesus, ele não foca na dúvida de João. Jesus foca no histórico de João. Então, Jesus não fala assim para João: não acredito que esse cara não está acreditando em mim. Não é possível. Ele viu tantas coisas acontecendo, não é possível. Então, os discípulos de João estão indo embora. Se fosse você, o que você falaria de João Batista? Se você fosse Jesus, se você estivesse ali com seus discípulos, o João Batista está manifestando falta de fé em você, não está acreditando em você, e ele está indo embora. O que você ia fazer com seus companheiros? Eu acho que talvez você poderia falar assim: ei, meninos, você viu lá João Batista? Ei, eu acreditava nele, eu achava que ia dar tudo certo com ele, mas ele está duvidando se eu sou mesmo o Messias. Mas Jesus não fez isso. O que Jesus fez? A Bíblia fala que Jesus começou a conversar com a multidão e os seus discípulos. E o que Jesus fez? Jesus falou bem de João. Jesus diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido com roupas elegantes? O que vocês foram ver no deserto? Uma cana que balança para lá e para cá? Uma pessoa estável? O que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver no deserto um profeta. Jesus começou a encher a bola de João. Já pensou? Começou a dizer assim: homem nascido de mulher não tem igual a ele. Não tem ninguém com a fé dele, não tem ninguém com a postura profética dele, não tem ninguém com o poder dele. Imagina. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus olhou para a caminhada de João Batista. No momento mais baixo da vocação de João Batista, no momento mais triste da vida de João Batista, que foi o momento em que ele manifestou dúvida, Jesus o exalta. Você acha que ele não vai fazer isso com você? Este é aquele de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Gideão olha para sua força e diz assim: eu sou o menor. Deus olha para ele e diz assim: você é um guerreiro. Moisés olha para a vida dele e diz assim: eu não sei falar. Deus diz para ele assim: você vai ser um legislador. Saul vai ser consagrado rei. Onde é que Saul está? Escondido no meio da bagagem. Olha só, Jeremias olha para a sua fraqueza e diz assim: eu sou uma criança, eu sou um menino. Deus diz assim para Jeremias, aonde eu vou colocar, amigo? Você não vai ter palavra de menino lá não, de criança. Eu vou colocar a minha palavra na tua boca. O que isso nos ensina, irmãos? É que aquele que nos criou sabe o que contém dentro de nós. Você pode olhar para você e dizer assim: não sei falar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Mas o Criador que fez você sabe do que você é capaz, porque Ele tem uma porção dele sobre você. Para terminar, como é que Jesus trata o momento da fraqueza e dúvida de João? Você precisa ter uma força que submete a vida a um alvo. Quando ele está terminando ali esse texto, ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Uma outra versão diz assim: que o reino de Deus é tomado por violência. Ai, violência? Nós somos um povo complicado, viu? Tive a oportunidade esses dias de estar lá em Israel. Vou dizer para você, as meninas, 18, 19 anos, toda fardada com um negócio assim, uma arma de última geração. Você olha para elas rosnam. Você está querendo ir para Israel para conquistar uma menina lá? Você tem que ser mais macho que ela. Ai, meu Deus, não posso falar essas coisas aqui, senão você não vai viajar comigo. Mas a ideia é assim, que a gente é tão assim, que lá os meninos, homens e mulheres, estão sempre preparados para a guerra, estão sempre prontos para lutar.
Então, quando o texto diz aqui que o reino dos céus ele é tomado à força ou por violência, quer dizer assim, quando você estiver no seu momento de dúvida, você vai ter que ter uma força, um posicionamento para você sair desse lugar. Você não pode ficar assim, ai, Deus me abandonou, ai, Deus não está ouvindo a minha oração. Não, você tem que se posicionar com força, com violência e falar assim, é isso aqui que diz a palavra de Deus, é assim que Deus diz ao meu respeito, é por violência, não é você ficar passando mão em cima do seu dodói, não. Ah, Deus me abandonou, Deus não ouve, não é isso. É você se colocar de pé e dizer, eu vou viver para ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu vou viver o suficiente para ver a glória de Deus se manifestar sobre a minha vida. Se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Essa é a violência que você tem que ter. Está com dúvida? Se levante. Mas se levante com força. Deus, você não magoa Deus porque você está com dúvida. Mas você não pode permanecer nesse ambiente de dúvida. Deus está dizendo para você hoje, se levante dessa dúvida. Olha para todas as coisas que eu tenho planejado para a sua vida. Olha para todas as promessas que eu tenho para você. É como você se ressurge das dúvidas. É como você se ergue diante da provação. É como você vence a timidez, vence essas questões assim, e você se coloca como uma pessoa, daqui para frente eu vou crer ainda mais. Amigo, se você quer chamar para mim, se você quer me chamar para briga, você diz assim, não vai dar certo. Quem anda perto de mim já nem usa mais essa palavra. Não vai dar certo. Porque quando diz que não vai dar certo, eu busco força de onde não tenho e o negócio acontece. Então, lutar contra a dúvida é isso. É se posicionar. E Deus vai te abençoar. Nós vivemos num mundo onde todas as coisas dizem contrário à palavra de Deus na nossa vida. Aliás, você pode estar até sofrendo, né, de pessoas que estão perseguindo você, no seguinte sentido, você está indo na igreja, você está lendo a Bíblia, você está assim, está assim. O mundo inteiro, irmãos, estão contra nós, contra a nossa fé. Todos os dias estão combatendo o combate deles sobre a nossa fé. Então você precisa se colocar de pé, você precisa se posicionar diante da dúvida. Não tem problema você ter dúvida, mas a dúvida não é um lugar para você morar, a dúvida não é um lugar para você ficar muito tempo. Então, quando Jesus disse assim para os discípulos de João, vai lá e fala para João, os cegos, os mancos, o reino de Deus. E ele termina com uma frase que é assim, talvez é a chave desse texto. Ele diz assim, aquele que se escandalizar de mim e da minha palavra. Eu acredito que isso bastou para João crer que Jesus de fato era o Messias. Se levante do seu lugar de dúvida, veja Deus fazer coisas grandes e incríveis na sua vida. Vamos ficar em pé para a gente orar então? A bateria do meu celular ficou fraca, eu acho que a sua também, né? Pelo tanto de tempo que eu falei. Mas vamos fechar os nossos olhos, vamos terminar o nosso culto. E eu quero convidar você nesse momento para, assim, se você está vivendo um momento de dúvida, se aproxime de Deus agora. Fala, Deus, eu estou com dúvida aqui, eu não estou entendendo direito isso aqui, mas eu não quero sair de perto do Senhor. Eu não quero estar distante de Ti. Deus, eu não estou entendendo essas coisas que estão acontecendo na minha vida, mas eu não quero caminhar em dúvida. Eu decidi crer, eu decidi confiar no Senhor. Eu vou crer em Deus, eu vou crer em Jesus, eu vou crer no meu casamento, eu vou crer no meu trabalho, eu vou crer nas promessas de Deus para a minha vida. Eu vou crer que tudo que Deus diz ao meu respeito vai acontecer. Eu vou permanecer. Eu vou crer, Deus, que Tu és poderoso para fazer muito além do que eu tenho imaginado ou pensado. Deus, Ele vai olhar para a sua perseverança. Ele vai olhar para a sua história, a história que você tem com Ele. E Ele vai recompensar você pela sua permanência nele. Deus vai honrar a sua permanência. Deus vai honrar a sua confiança.
Deus vai honrar a sua fé. Sabe, nós estamos vivendo tempos em que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está com dúvida, saiba que não existe condenação sobre a sua vida. Não tem nenhum juízo da parte de Deus sobre você. Mas Deus está olhando para você hoje e está dizendo: levante-se, saia desse lugar de dúvida, se erga. O céu está torcendo por você. O céu está esperando você abrir a sua boca e dizer: eu creio em Ti, ó Deus. Eu confio em Ti, ó Jesus. Algo vai se mover dentro de você. Uma força nova, uma coragem nova, uma determinação nova. Porque você vai passar a crer naquilo que Deus prometeu para a sua vida. E você vai ter uma postura de avanço. Você vai ter uma postura de conquista. Você vai andar aqui na terra e você vai ver a bondade de Deus para a sua vida. Não dê por muito tempo lugar na sua vida à dúvida. Permaneça em Deus. Hoje, levante o seu tabernáculo de adoração. Se levanta hoje e diga: Deus, eu creio em Ti e nas Suas promessas. Deus, nessa noite, eu libero sobre a vida dos Teus filhos e filhas perseverança, fé,